Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre mecânica analítica e teoria clássica de campos. Pois bem, então, vamos embora. Escrever aqui a força total sobre índice I como derivada do momento linear sobre índice I em relação ao tempo, onde o momento linear sobre índice I é igual a massa sobre índice I, o vetor velocidade sobre índice I. Isso é massa sobre índice I derivada da posição sobre índice I em relação ao tempo. Sabendo que o I vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até N partículas. Muito bem. Considerando aqui essa força total sobre o índice I, isso é dado pela derivada em relação ao tempo aplicada sobre massa sobre o índice I, derivada do vetor posição sobre índice I em relação ao tempo. Isso é derivada da massa sobre índice I em relação ao tempo, multiplicado pela derivada do vetor posição sobre índice I em relação ao tempo, mais a massa sobre índice I, derivada em relação ao tempo aplicada sobre a derivada de R sobre índice I em relação ao tempo. Isso é força total sobre índice I igual a derivada da massa sobre índice I em relação ao tempo, derivada do vetor posição sobre índice I em relação ao tempo, mais a massa sobre índice I derivada de ordem 2 em relação ao tempo, aplicada sobre o vetor R sobre índice I. Muito bem. Agora, consideremos que a massa sobre índice I é maior do que zero, obviamente, e essa massa sobre índice I é uma constante numérica. É uma constante numérica de modo que a derivada de M sobre índice I em relação ao tempo é igual a zero. E, então, nós podemos escrever a força total sobre índice I como a massa sobre índice I derivada de ordem 2 em relação ao tempo, aplicada sobre o vetor R sobre índice I. Não nos esqueçamos que o vetor velocidade é a derivada de R sobre índice I em relação ao tempo, e o vetor aceleração, aqui V sobre índice I, o vetor aceleração sobre índice I é a derivada de ordem 2 em relação ao tempo aplicada sobre o vetor R sobre índice I. Muito bem. Então aqui nós podemos escrever F sobre índice I, F total, como a massa sobre índice I, vetor aceleração sobre índice I. Muito bem. Vamos encerrá-lo nesse ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.